Você tá no controle da sua vida? Parte 2. Oi pessoal, eu sou a Bia Benassi da Sentido Vital e esse é o 12º vídeo do desafio 365 dias de conteúdo gratuito para você. Como eu comecei falando no nosso vídeo passado, no 11º vídeo, aqui eu vou continuar a conversa falando sobre o que faz com que você tenha controle sobre a sua carreira, sobre o seu futuro profissional, sobre o seu negócio, sobre a sua empresa, sobre a sua gestão, sobre a sua vida como um todo, ok? E eu comecei falando no vídeo anterior sobre autoliderança, que era um dos fatores de desenvolvimento humano que leva a gente a chegar num determinado nível, né? A gente conseguir realizar algumas conquistas. Se você não viu esse vídeo, vai lá no meu canal, ou se você está já no YouTube, procura 11º vídeo que você vai entender essa conversa. O segundo tópico é a liderança, como eu falei para vocês. Então, no nível de desenvolvimento, o primeiro ponto é a gente conquistar a nossa autoliderança, ou seja, eu comigo mesmo. Eu preciso passar a ser uma pessoa que domina os meus pensamentos, as minhas reações, as minhas emoções e que assume o controle da minha vida. Então eu deixo de ser uma pessoa que é guiada pelos acontecimentos, que tem todas as suas atitudes como reflexo do que acontece na sua vida e passa a ser uma pessoa que faz com que esses acontecimentos aconteçam, né? Faz com que eles passem a ser uma realidade dentro das suas aspirações. É meio estranho, né? Ficou acontecimentos aconteçam, mas é uma oportunidade que você gera por quem você é, ok? É isso que eu tô querendo dizer para você. Então, pessoal, o que é liderança? Liderança não tem nada a ver com você ocupar o cargo, com você estar numa posição em que você tem que fiscalizar se outras pessoas trabalham, ou você está à frente de um grupo somente. Liderança é uma condição que faz com que as pessoas que estejam ao seu redor confiem em você, te deem poder, te deem autoridade, te respeitem e sigam o que você faz, o que você fala, o seu exemplo. Liderança é você estar à frente por quem você é, pela sua integridade, pela confiança que você gera nas pessoas, ok? Então, ser líder não depende de um cargo, de uma posição. Você pode ser líder no seu grupo de amigos, você pode ser líder na sua família, você pode ser um líder ocupando um cargo e ninguém te respeitar e te seguir, ok? Então, liderança, a gente está falando sobre o ato de você impactar outras pessoas. E esse é um nível acima porque no primeiro momento você tem que impactar a si mesmo, é uma autoliderança. O segundo momento, quando você sobe o nível, que você consegue já ter domínio sobre você, aí sim você passa a ser relevante para as outras pessoas. Aí sim você consegue conquistar o respeito. E como eu disse no vídeo passado, se isso não está acontecendo com você, é porque provavelmente algo aqui ainda não foi vencido, tudo bem? E aí, quando a gente sai desse nível, é que a gente pode subir para ir para um nível de interdependência, onde você consegue fazer a sua gestão da sua carreira, que envolve a sociedade, a sua posição na sociedade, e você consegue fazer a gestão do seu negócio também, tudo bem? Mas vamos ficar na liderança aqui. E o que eu quero que vocês percebam, pessoal? A liderança, ela tem 3 pontos principais. Gente, minha unha tá horrível que eu não tive tempo de fazer, então nem reparem. Então, 3 pontos fundamentais, ok? 3 pontos fundamentais são pessoas. Segundo ponto, comunicação com essas pessoas. E terceiro ponto, integridade, ok? Então, é assim, pessoas, o que acontece? Cada pessoa é única. Toda pessoa é única. Você é único, o seu colega é único, o seu parceiro é único, o seu chefe é único. E aqui vai um exemplo. Quando eu trabalhava dentro da empresa, logo que eu comecei nessa empresa, tinha uma pessoa que não era da empresa, mas que prestava serviço porque ela estava no prédio que atendia a empresa. E essa não era uma pessoa muito bem-humorada, ela tinha outras aspirações na vida dela, enfim, tinha os motivos dela e normalmente ela não costumava ser muito bem-humorada ou cumprimentar as pessoas e ninguém gostava. Então havia uma reclamação generalizada.
independente do que acontecia, todo santo dia eu a cumprimentava sorrindo. E ao longo dos tempos, eu sempre tomava iniciativa para comentar alguma coisa que eu via ela fazendo, uma música que ela estava ouvindo, e conforme fui trabalhando naquele local, inclusive pedi ajuda, às vezes para recepcionar um candidato, para fazer alguma atividade, e nós nos tornamos amigas. Porque as pessoas, gente, todas têm algo muito precioso dentro delas. Todas as pessoas. Acontece às vezes que você não está muito aberto nem muito disponível a apresentar isso. Você pode estar passando por um momento em que se feche para as oportunidades para as outras pessoas. E a gente tem um hábito muito ruim de julgar e de agir conforme o outro age com você. Então, se de repente alguém está mal-humorado, eu fico mal-humorado. Se alguém fica muito quietão, eu fico quietão. Ao invés de você ser quem você é, de você seguir o seu coração e aquilo que você acredita. Se uma pessoa te trata com grosseria, problema dela. Você pode ser educado. Se alguém te trapaceia, problema dela. Você pode continuar sendo honesto. Então, as pessoas, elas são únicas, elas têm diferenças, elas têm questões pessoais e a gente nunca vai entender. Só que isso não pode determinar quem você é. E a partir do momento que você trabalha a sua autoliderança e você começa a entender mais sobre você, você ganha muita força para sustentar as suas crenças, aquilo que você acredita, e a partir daí você consegue muito facilmente olhar para o outro com um olhar de amor, com um olhar de compreensão, um olhar de aceitação, que vai muito além da pessoa te agradar ou não, porque ela é o que é. E aí você olha e começa a descobrir as preciosidades, você começa a descobrir o que cada pessoa tem de ouro, de virtude, de encantamento. Porque às vezes pode estar um pouquinho escondido, camuflado, sobreposto por uma coisa que talvez não esteja fazendo muito bem para ela. Só que o seu amor é capaz de tirar esse véu e você olhar toda essa preciosidade. Então, pessoas são admiradas por todos os líderes. Os líderes podem entender que talvez o momento daquela pessoa não seja o meu momento, o momento da minha equipe, mas isso não descapacita, mas isso não tira o valor de ninguém, ok? Então as pessoas são grandes preciosidades. O segundo ponto que é a comunicação. Então, se você começa a entender que as pessoas são um presente independente do momento que ela esteja passando, é muito mais fácil, porque você sempre vai ter uma boa vontade em se comunicar. E a comunicação tem que ser sempre uma conversa clara, você tem que ser muito claro sobre o que você quer. Tem várias histórias para contar para você, mas eu já tive muitos conflitos e uma das empresas que eu mais cresci foi uma que eu tive conflitos intensos com a minha gestora, porque a gente tinha visões diferentes. E até o momento que a gente sentou e conversou e colocou os pingos nos is, falando o que gostava, o que não gostava, o que concordava, o que não concordava, o que permitia, o que não permitia, da minha parte, da parte dela, a gente continuou brigando até o momento que a gente decidiu fazer isso e conseguiu reverter nossa relação. E várias outras vezes nós fizemos isso. E foi ótimo, eu cresci muito e ela cresceu também. Então, pessoal, comunicação clara. Não tenha medo de falar o que é importante, o que é relevante e o que você valoriza. E por último, falando de integridade. Eu vou dar um exemplo também rápido sobre integridade, depois eu entro mais profundamente. Quando eu entrei nessa empresa, que aconteceu todas essas experiências inclusive, eu tive a sorte de me desafiar muito com uma gestora que era muito agressiva no seu posicionamento e causava um certo conflito com a equipe naquela época, por às vezes não saber colocar um feedback, uma questão, e as pessoas vinham muito falar mal dela para mim. Principalmente por estarmos no mesmo time, na mesma equipe, no mesmo barco, né? Então as pessoas querem se solidarizar, né? Falando o que está passando mal e fica todo mundo chorando em conjunto, sabe como é que é? Pois é, depois que eu tomei a atitude de colocar os pingos nos is, de sentar e conversar, toda vez que eu recebia alguém falando sobre ela, eu não criticava, eu não julgava, eu simplesmente perguntava: você já conversou com ela? Então converse, você vai se surpreender, vai ser uma oportunidade. E aí a pessoa ia e conversava. E várias outras situações. Então, pessoal, é assim,
Quando a gente começa a entender sobre nós, a gente expande muito a nossa percepção sobre as pessoas, sobre a forma de nos comunicar e principalmente como a gente age, sobre a nossa palavra, aquilo que a gente fala e o que a gente faz. Tudo bem? Esse é um assunto absurdamente profundo. Eu vou entrar muito profundamente neles nos próximos vídeos, mas eu quero que aqui você comece a pensar. Se você tem sido uma pessoa que gera valor para os outros, que gera admiração por justamente ser quem você e olhar as pessoas com esse olhar de compreensão, de amor, de aceitação, assim como você deseja que façam com você, e se sua comunicação está clara e se as suas ações realmente refletem os seus valores, quem você é, ou se você está seguindo apenas uma boiada, né? Um grupo que leva para um lugar que não tem destino, certo? Então isso é fundamental para você trabalhar a sua liderança. Existem vários pontos, mas esses 3 podem mudar completamente a sua relação de você com o meio e onde você está, tudo bem? O seu impacto. Então, pessoal, se você gostou, dá um like. Se você acha que outras pessoas podem se beneficiar, compartilhe esse vídeo, vamos difundir essa mensagem. E se vocês querem que eu conte mais histórias, então comenta aqui pra mim falando, sim, eu quero, Bianca. Eu quero que você comente. Se você tem insights ou dúvidas, pode também me escrever. Eu vou adorar saber como que você está vivenciando esse desafio comigo, tudo bem? Um grande beijo e até amanhã. Tchau, tchau!